E aí, pessoal, como vai? A mês de agosto nós vamos falar hoje de equilíbrio, alguns tipos de equilíbrio aí, e para representar, né, o esporte que está representando equilíbrio, slackline. Quando a gente vê, dá uma impressão assim, vai ser facinho, é gostoso, né? Imagino que até seja gostoso quando a gente consegue. Mas é bem difícil praticar, tem algumas modalidades, né, dentro desse esporte, competições, enfim. Falando brevemente aqui, né, de equilíbrio, para entender a dificuldade, mas a possibilidade, né, de chegar ao equilíbrio, a gente tem algumas modalidades aqui do slackline, né? Desde o sololine, que é lá o iniciante, né? Então você vai fazer o mais perto possível do solo. Então, né, com um risco um pouco menor, até aprender a equilibrar. Aí a gente já tem o yoga line, trick line, que existem manobras em cima, né, daquela faixa. Long line, que é caminhar por aquela faixa por um espaço maior, né, mais comprido. Mas né, qual a diferença? Quem anda na curta anda no comprido. Não é bem assim, né? E por que eu estou explicando isso? Porque a gente precisa, para andar ao longo do tempo, para manter esse equilíbrio, muito mais preparo físico. Né? Porque para ficar equilibrado, a cada passo que a gente dá, né, naquela fita, a gente sai do equilíbrio. Então a gente tem um equilíbrio assim, pé na frente, pé atrás. Quando a gente vai mudar, a gente sai de todo aquele equilíbrio, né? Passa por um equilíbrio transitório, outro pé na frente, forma novo equilíbrio. Quem anda rápido é porque consegue fazer esse processo cada vez mais rápido. Mas, né, para manter esse equilíbrio, a gente está com o corpo inteiro tensionado, né, para conseguir não cair de cima daquilo. Então, quando a gente pensa num espaço mais longo, a gente pensa em fazer esse esforço, manter a concentração ao longo de mais tempo. Então, por que eu estou explicando tanto essa modalidade? Porque quando a gente fala também de qualquer tipo de equilíbrio mental também, né? Equilíbrio físico, não é conseguido de uma hora para outra, mas é possível ao longo de treino e técnica. Continuando aqui, a gente tem outras modalidades, né, do slackline, como o waterline, que é andar, né, nessa fita em cima da água, e também highline, baseline. São feitos em altura, né, normalmente na natureza, né, uma faixa ligando um penhasco ao outro. Highline, ele é feito com equipamento de escalada, né, então prende o mosquetão, se cair, tá seguro, né, naquela faixa. E o baseline, né, imaginem a altura, é feito com paraquedas. Se houver uma queda, né, então a pessoa aciona o paraquedas lá de cima. Então, mas que loucura, o que é isso, do que a gente está falando? A gente está falando de equilíbrio que a gente consegue, desde que predisposto, a gente consegue atingir e consegue melhorar cada vez mais. Então vamos nessa pegada hoje aqui, continuando. E o equilíbrio do corpo, né? A gente trouxe aí uma imagem que vocês vão ver agora. No mês passado a gente falou sobre o balé, né? Felicidade relacionada aí ao balé. E a gente mostrou, afinal, uma foto da Ana Botafogo, né? Uma bailarina referência, né, no Brasil. Hoje ela dá aula e essa imagem é do site dela. Ela mostra o centro de massa do corpo. Para fazer aqueles movimentos, né, balé tem técnica, mas para cada movimento a gente tem que entender onde está o centro do nosso corpo. Então, se a gente for fazer algum movimento, por exemplo, lateral, eu vou pender aqui, né, o meu centro de massa está aqui, eu vou pender um pouco para a lateral. Se eu simplesmente me deixar aí, eu caio. Então eu tenho que compensar um pouquinho o peso para esse lado, né? E aí eu consigo fazer isso, né? Então movimentos de equilíbrio com uma perna só, né? Numa base estável, a gente conquista mais fácil. Uma base instável, por exemplo, aquelas almofadinhas de fisioterapia, já fica um pouco mais difícil até conseguir novamente o equilíbrio sobre essas novas circunstâncies. Outra ideia que a gente passou aqui também, se a gente falar de corpo, por exemplo, é o peso da cabeça. A gente sabe que a nossa cabeça pesa bastante, né, proporcionalmente aí a outras partes do corpo, né? Então, se eu for pra frente assim, né, se eu simplesmente colocar minha cabeça para baixo, eu caio no chão. Então, eu tenho que compensar o quê? Né, o peso da minha cabeça, né, com aumentar a minha estrutura aqui atrás. Aí eu consigo abaixar. A gente vê isso muito claramente em bebezinho, por exemplo, né, que vai pegar alguma coisa para frente, a cabeça pesa demais, o bebê
cai de cabeça, né? E a gente tá sempre de olho, assim, para que isso não aconteça. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu esse equilíbrio, não aprendeu a compensar, né, o peso da cabeça com o restante do corpo, tá? Então, né, falando em contextos aí, são coisas simples, mas que a gente faz o tempo inteiro, né? Vai ficando cada vez melhor e nem percebe, né? Então, equilíbrio é importante em todos os contextos, em todas as circunstâncias que a gente tem e que a gente conquista através do treino. Normalmente, né, para a gente equilibrar toda essa diversidade que a gente falou e fazer com que essa diversidade seja positiva, seja complementar, né, com que cada um ajude com o que tem, é importante que a gente esteja conectado o quê? No mesmo objetivo. Né? Então a ideia do corporativo é isso, a gente tem um objetivo em comum, né? E o objetivo não é pessoal, né? A gente pode ter, né, segundos objetivos aí, né, objetivos secundários que são pessoais, mas a gente, né, no mundo corporativo tá lá por algum motivo. Então a melhor forma de equilibrar as questões aí do ambiente corporativo é a gente lembrar que a gente tem um objetivo em comum, ou seja, a gente tem um objetivo aqui, todas as forças direcionadas para esse objetivo, né? Quando a gente tem forças aí de todos os lados, a gente vai neutralizar esse objetivo, ou seja, a gente vai conseguir alcançar mantendo o máximo possível o equilíbrio. Então no mundo corporativo a gente vai precisar aí de inteligência emocional, né? Se a gente for falar, né, como que a gente, né, liçãozinha para alcançar o equilíbrio. Então, autoconhecimento, eu perceber o que é comigo, o que é com o outro, o que é pela minha carreira, qual é esse objetivo, né? A partir de entender tudo isso, quem sou eu no meio daquilo tudo, eu consigo também entender o outro, mas eu consigo saber como eu agir, né? Por quê? Nem sempre a coisa tá legal, nem sempre o ambiente é o melhor, mas a questão é o que eu vou fazer com tudo aquilo, como que eu posso me manter em equilíbrio dentro, né, daquele cenário todo. Então no mundo corporativo a gente acaba usando muito isso e aí tem uma variável importantíssima que é o quê? O tempo, né? O que eu vou fazer ao longo do tempo e em que tempo, né? Porque tem muitas coisas que a gente não quer deixar para depois, mas também não pode resolver de imediato. Então, de novo, aí o equilíbrio, né, entre o imediatismo e o nunca resolver aquilo, né? Então, o fator tempo aí é uma variável que pesa bastante, né? Muitas vezes acontece uma situação, eu tô, né, emocionalmente super afetada, né? Não vou dizer exatamente desequilibrada, mas super afetada. Preciso de um tempinho, né, para me entender melhor, entender aquela cena melhor e aí então eu vou poder agir. Umas outras dicas aí, como a gente falou, né, da nossa integralidade, né, mesmo, né, considerando o mundo corporativo, considerando qualquer contexto aí que a gente esteja, sono, alimentação, exercício físico. Quando a gente fala de sono, né, quem já teve aí um péssimo dia posterior depois de uma noite mal dormida, né? Tudo sai de desequilíbrio, né? O nosso humor fica diferente, concentração diferente, os nossos resultados, nossas entregas ficam diferentes, até nossos relacionamentos ficam diferentes, né? Então uma boa noite de sono, boa alimentação para manter o corpo em equilíbrio, né? Quando a gente se alimenta muito pior, né? A gente fica mais sonolento, né? Por exemplo, então porque o nosso corpo ele vai todo se direcionar para uma parte, né? Que é a parte aqui da digestão que a gente faz, falta energia para o resto, né? Então tira temporariamente do equilíbrio, então cuidado com quanto a gente repete, né, essas más alimentações aí. Exercício físico, né, quando a gente pensa em ansiedade, depressão, né, o exercício físico, se for possível, né, é o mais indicado de todos para o quê? Para equilibrar aí toda a neuroquímica aí que a gente tem, né? Fuja do excesso de informações, né? Acho que todo mundo já ouviu falar do excesso de telas. O que acontece? Excesso de tela é excesso de dopamina, né? Então eu tenho um grande controle em mudar aquilo toda hora, é um mau processo que tá acontecendo e eu vou me recompensando, né? Tá ruim, eu vou pro próximo. Tá bom, eu fico. Nossa, eu tenho um super controle que ele não é real. Eu não tenho isso no dia a dia, né? Muitas vezes no nosso dia a dia tá ruim e eu tenho que aprender a aguentar, né? Me manter em equilíbrio biopsico, social e espiritual dentro de um cenário que às vezes eu não posso mudar, ou não posso nunca mudar, eu tenho que me mudar dele, eu não posso mudar naquele momento, tá? Mantenha conexões afetivas. Quem já viu uma pessoa muito nervosa, ou já foi a pessoa muito nervosa, né? Que alguém chega e fala, calma, deixa eu te dar um abraço. No começo a gente quer matar a pessoa que vem, né? A gente tá super nervosa, alguém vem dar um abraço, isso resolve alguma coisa?
e resolve, né? Resolve porque, né, abraço estimula ocitocina, né? Então isso vai trazer benefícios aí, dá uma reequilibrada e a partir daí a gente segue resolvendo problemas, né? Não vamos deixar de resolver as questões que a gente tem, mas vamos resolver isso quando a gente fala em equilíbrio da melhor maneira possível. E teste novas dinâmicas, né? É muito comum quando a gente fala de alguma dificuldade para lidar com uma determinada situação ou outra, né? Muita gente fala assim, ah, mas eu não consigo, eu já tentei e não consigo. Bom, a menos que, né, a gente tenha algum tipo de deficiência, qualquer que seja, tá? Às vezes é uma deficiência até questão mais fisiológica, tal. A menos que essa seja a questão, a gente consegue, a gente não tentou o suficiente, né? Então tentar novas dinâmicas aí de reequilíbrio, especialmente se a gente conseguir alinhar, né? Corpo, mente, né, espiritualidade e relacionamento, né? Aí a gente tá integrando tudo que a gente precisa para nossa saúde. Só cuidado pra, tá acontecendo alguma coisa, eu não vou fingir que não está acontecendo. Né? Negar o problema não faz com que ele deixe de existir, tá? Então, me equilibrar é eu me equilibrar apesar daquilo que tá acontecendo, né? Não deixar para depois. Se eu deixo as coisas se resolverem, elas não vão necessariamente se resolver da forma que eu gostaria. Provavelmente não. Né? Culpar os outros. Quando eu ponho a culpa no outro, às vezes pode até ser, o outro causou alguma coisa para mim. Eu ponho a culpa no outro, eu tô tirando de mim a possibilidade de resolver aquilo, tá? Outra forma aí que não é muito legal, né, de equilíbrio é a compensação. Então eu tenho uma semana super difícil, eu até tenho como melhorar, mas eu não tô mexendo naquilo. Eu desconto tudo no final de semana, né? Então eu vou fazer atividades super relaxantes, super felizes. Chegar na segunda-feira, meus problemas continuam lá, né? Então a melhor forma é eu pensar em como, em quanto tempo eu consigo resolvê-los, tá? E cuidar mais do outro do que da gente. Claro que a gente, né, tem pessoas importantes, a gente precisa, né, cuidar dos outros, a gente quer cuidar de outros, dos outros, né, os que são especiais pra gente, mas, né, cuidar só do outro é uma ótima forma da gente não cuidar da gente, né? Então, de novo aí, né, buscar o equilíbrio entre essas duas coisas. Então, equilibrar-se alinhando o que pensamos, sentimos e fazemos é ser íntegro e manter-se mais em paz aí. Experimenta, é muito melhor do que ficar sempre com o mesmo problema, tá? E pro próximo mês, né, todo sucesso vem de foco e esforço. Nós controlamos os dois. Vamos ver que superpoder é esse aí em setembro. Beijo pra vocês!